Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chama a Ele o nome que você quiser. Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma nova religião, nem igreja, nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Hoje nós estamos começando um novo estudo, que é o número 01. Quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Se você está conosco pela primeira vez, por favor, não se esqueça de cadastrar aí na nossa página. Lembrando que nós temos mais 2 estudos. Nós temos Vida Além da Vida, que nós estudamos as obras de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E também estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que já estamos, o número, já gravamos o 31 Evangelho. Hoje, dia 2 de 2026, estamos começando um novo estudo, um novo projeto. Quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Hoje é quem somos. Primeiramente, vamos fazer uma oração. Vamos falar com o Senhor da vida. Senhor, Deus, Pai de amor e bondade, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, porque o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. A tua benignidade é eterna, infinita e é imutável. Tu criaste, Senhor, o céu e a terra, o macro e o microcosmo, todo o universo infinito, unicamente pela tua palavra. O Senhor não precisou amassar o barro, sobrar na venta dele para dar vida ao homem, não. O Senhor ordenou, faça-se. Tudo foi feito, porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor é o poder. Neste momento que estamos começando o ano, começando o nosso estudo, nós lhe rogamos, Senhor, sabedoria, entendimento, para que possamos fazer o melhor. Porque o nosso estudo, a nossa pesquisa, a nossa meta é a unificação. Porque, segundo os nossos estudos, segundo a nossa pesquisa, unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. E nós temos a certeza absoluta que a igreja, a religião, a política jamais conseguiu, na história da humanidade, a unificação e a paz. E eles não conseguirão. Sabe por que não conseguirão? Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa em vez de unir. O Mestre de Nazaré nos orienta: o reino dividido não subsistirá. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos usar a palavra certa que os nossos irmãos evangélico-cristão
católico apostólico romano, de outras religiões, possa entender a nossa mensagem. E lembrando que nós somos uma família, a família universal. Existe um só Pai que é Deus, Jesus de Nazaré, que é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele veio para nos ensinar que unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Senhor, que esse estudo, esse nosso irmão, essa nossa irmã, aonde ela se encontrar, em qualquer lugar do planeta Terra, que está nos ouvindo, que ela tenha paciência, a humildade, para nos assistir até o final. E que você possa renascer para uma vida melhor. Para a regeneração do nosso planeta Terra. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos começando o nosso estudo. O nosso estudo, meu irmão, minha irmã, nós vamos começar estudando pela terceira revelação, que é o segundo Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos Espíritos. E a pergunta é essa: quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Você sabe, meu irmão? Você sabe, minha irmã, quem é você? O que é que você está fazendo aqui? A doutrina dos Espíritos nos explica. A religião não, ela complica tudo. E é porque está sempre na contramão da verdade. Se você pegar o livro dos Espíritos, você pode entrar na internet, tem na internet também, se você não precisa comprar o livro. Comprar é bom, estuda melhor. Mas se você não tiver, pode entrar na internet. O livro dos Espíritos tem 4 partes, é dividido em 4 partes. Hoje nós vamos estudar o que está escrito na primeira parte. Primeira parte, capítulo 2, a Trindade Universal. Não é a Santíssima Trindade da Igreja Católica, não. É a Trindade Universal. Deus, Espírito e Matéria. Você compreende? Então, primeira parte, capítulo 2, lá o Espírito da Verdade, ele informa ao nosso irmão Allan Kardec. Existe a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, Criador universal, Deus único. É único, não é 3 não, é um só. Segundo o salmista, segundo o Mestre Jesus de Nazaré, que não é Deus. Porque ele fala declarado no capítulo 17, meu irmão, que Deus é onisciente, é único. E que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Aquele que crê na palavra dele, terás a vida eterna com Deus. Porque todos nós temos vida eterna. Mas a vida eterna é com Deus quando você se enquadrar no Evangelho de Jesus. Que ele declara: se aquele que ir até o final do dia, atingir a estatura da perfeição, eu ressuscitarei no último dia. Não é o fim do mundo não, viu? Como a igreja prega que é o fim do mundo. Não é não. O último dia é o dia do teu desencarne.
o mundo acaba para você. Porque você passa para a erraticidade, para o mundo espiritual. Deus onisciente é o primeiro elemento. É o Criador, é o Pai eterno. Espírito. O que é Espírito? Segundo o Espírito da verdade, Espírito é o princípio da sabedoria universal. Nós somos Espírito, eu que estou falando. A inteligência, o pensamento, isso é Espírito. Estando neste corpo, nós somos alma encarnada. Você compreende? Esse Espírito, Deus criou. Não se sabe. Kardec pergunta, os Espíritos falam para Kardec, eu não posso dizer para você quando começou a criação do Espírito, porque a nossa mente ainda não tem condição de entrar nesses detalhes. Mas um dia nós vamos saber. Ele não deixa nós sem saber, não. Fala um dia, quando nós atingirmos a perfeição, nós vamos conhecer Deus e vamos saber da nossa origem. Por enquanto, ele nos explica que nós, Espírito, que é o princípio da inteligência suprema, fomos criados na estaca zero, sem conhecimento algum. Aí então, começa o estágio da evolução. Queridos irmãos, mas antes de nós prosseguir o nosso estudo, que eu já estava esquecendo, nós vamos entoar uma música que é a doutrina concernente à doutrina do nosso grupo, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. É o nosso hino básico, que é Eterno Lar. Caminhando, sempre vou na minha fé, sempre seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Eu sei que hei de morar no eterno lar, colônia de luz que Jesus foi preparar, colônia de luz. Jesus foi preparar. Lá eu verei Moisés e Abraão, abraçarei meus pais, meus filhos e meus irmãos, para sempre iremos morar no eterno lar,
de luz. E Jesus foi falar. Quando aqui na terra o labor terminar, para sempre iremos morar no eterno lar. E juntos iremos cantar o hino de louvor, o hino da vitória, com Jesus, Senhor. O hino da vitória, com Jesus, Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencemos com Jesus. Vencemos com Jesus. O nome de Deus seja eternamente louvado. O Eterno Lar, a nossa música, é nosso hino básico do nosso grupo. É a esperança que nós temos, que nós somos o Eterno Lar. Existe a colônia espiritual no nosso lar que fica a 50 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. A cidade é colônia espiritual. Só que nem todo mundo vai para o nosso lar. Nós temos mais de 50 colônias espirituais no Brasil. Nós, por exemplo, eu creio que da minha geração, nós vamos lá chamamos da descendência de Minas Gerais, né? Em Minas Gerais existem 2 colônias espirituais. Existe a da Margarida e a do Padre Bento, Padre Chico, aliás, Padre Chico. Então, uma dessas colônias é a nossa colônia, onde estão os nossos antepassados nos aguardando lá. Então, cada geração tem uma colônia espiritual, consonante, né? Mas vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos falando da criação do Espírito. Deus criou o Espírito, todo o Espírito, na estaca zero, entre o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, a luz e a sombra. É o livre-arbítrio. Se o Espírito tem tendência a crescer, a vontade de evoluir, ele sobe. Tem espíritos que sobem quase em linha reta. Aquele que decide para o mal, leva a eternidade é mais longa, segundo os nossos espíritos. Então, meu irmão, o que o Espírito nos orienta é o seguinte: ninguém tem privilégio. Não é porque você é filho do rei, porque você tem sangue azul, como se costuma dizer, que você vai evoluir rápido, não. Vai depender de você. Não tem aquele negócio que a igreja ensina, se Deus quiser eu vou conseguir, se Deus quiser evoluir. Não tem nada não, se Deus quiser não, depende de você. Deus é justo, é verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, se você quer ir para o mundo feliz em tempo mais rápido, faça o bem.
Você procura. O Senhor promete a Abraão. Fala lá quando manifestou a Abraão, ele disse a Abraão, olha, aquele que tão somente obedecer a minha palavra, andar nos meus estatutos, entrarão na terra de Canaã. Portanto, minha, esse negócio de pagadismo, batizar, aceitar Jesus, tomar ceia ou a Eucaristia, não tem nada a ver com a purificação, não. Isso é dogma de igreja, é doutrina de igreja. O Senhor Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele declara, os meus verdadeiros discípulos, percebe? Ele fala, meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Não é pela aparência, não é pelas suas vestes, não é porque você é padre, porque você é sacerdote, porque você é papa, você é pastor, você é bispo, você é apóstolo, não. Você tem que deixar um rastro de luz por onde você passar. No final, serei julgado segundo a tua obra. Não é a religião que você frequenta, não. Esse negócio é que Jesus vai voltar e levar uma meia dúzia de gato pingado, isso é churumela de homem. Não vai nessa, não. Estuda o Evangelho de Jesus. Então, o Espírito, nascido na estaca zero, ele precisa de evoluir. Porque como é que ele vai evoluir? No mundo espiritual, como o nosso estudo de André Luiz, que entrou na faculdade lá no nosso lar, nós estudamos, quando estamos na erratizada, quando estamos no mundo espiritual, nós temos toda a tendência, toda a oportunidade de estudar. Mas só que depois nós temos que reencarnar. Porque o espírito, para ele evoluir, ele precisa da matéria. O espírito sem a matéria, ele não evolui. Ele não tem como evoluir, como mostrar a obra. O espírito, ele vive sem a matéria, mas ele não evolui. Ele aprende, é na teoria. É a mesma coisa que você entra numa faculdade para estudar medicina de cirurgia. Você estuda, aí depois você vai ter que fazer o prático, né? Entrar, fazer, esqueci o nome, tem um nome aqui que chama, para você fazer na prática, para você aprender a fazer a cirurgia na prática. Você compreende? A matéria é isso, nós precisamos do corpo, da matéria, porque na matéria nós vamos sentir a dor, a alegria, vamos sentir o choque da matéria. Nós vamos sentir o frio, o calor, vamos sentir a tristeza, a alegria. Agora, como será? Não que nós vemos, que nós temos muitas pessoas ensinam que nós viemos nesse mundo, para nós evoluir nós temos que sofrer. Isso não é verdade. Nós temos um karma, ninguém tem karma, ninguém tem destino, não. Nós temos a oportunidade de evoluir. Depende de você. Quer ser feliz, minha irmã, meu irmão? Faça os outros felizes. Lembra de João Batista? Se você tem duas vestes, o seu irmão está nu, dê uma para ele. Se você tem um pão, o seu irmão está faminto, reparta, dê a outra metade para ele. Este é o reino de Jesus. É a unificação, a separação. No mundo material, nas colônias espiritual, não tem morador de rua, não tem criança desamparada, não tem idoso desamparado, todos vivem na harmonia. Tanto o ministério, até o varredor de rua, ganha o mesmo salário, come a mesma comida, veste as mesmas roupas. Tudo é dividido.
Ninguém é melhor do que ninguém, porque nós somos filhos de Deus. Este corpo material, nós precisamos dele para evoluir, para sentir as enfermidades. A maior parte das enfermidades são causadas por nós mesmos. Nós temos que procurar seguir a ética da realidade. Meu irmão, a droga, o cigarro, a bebida é sinal de enfermidade no futuro. Compreende? Agora, tem um porém. Uma vida, segundo o que está escrito no livro de Salmo, que uma vida é mais ou menos de 70 anos. Fora disso é fado e canseira. Numa vida somente, é impossível que o espírito, principalmente do homem, porque nós somos egoístas, orgulhosos e preconceituosos. Isso é uma coisa nossa, não é de Deus, nem é do Evangelho, porque é uma coisa nossa, é uma coisa negativa que nós trazemos conosco. Nós precisamos nos libertar desse egoísmo, fazer aquilo que Jesus disse, sede perfeito, como o nosso Pai é perfeito. Então nós temos que procurar a perfeição. O nosso irmão Paulo, ele nos ensina que nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Quer dizer, nós vamos de encarnação em encarnação até atingir a estatura da perfeição para mudar de mundo. Aí nós vamos para um outro mundo mais feliz. Então nós temos a estatura de espírito, primeiro, segundo e terceiro estágio. Quando nós chegamos no primeiro estágio, que tem o conhecimento, nós então passamos para a estatura angelical. Na estatura angelical nós temos arcanjo, Miguel e serafim, arcanjo e serafim. Quando nós atingimos a estatura máxima de angelical, então nós vamos para a estatura de Messias, do cristianismo, do Cristo, de Cristo. Cada planeta tem um Cristo. Como nossa galáxia, o nosso Cristo é Jesus de Nazaré. Para nós atingir essa estatura do mundo feliz, nós temos que passar por essas escalas. Não tem como nós passar por isso se não houver a reencarnação. Os evangélicos protestantes, os chamados cristãos, Igreja Católica, Apostólica Romana, Evangelho Cristão, eles não aceitam a reencarnação. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 552, por mandado da rainha, a esposa de Constantino, ela pede para retirar, o Papa retirar da Bíblia o ensinamento da reencarnação. Mas não é porque a Igreja Católica tirou que vai deixar de existir. Então, como os evangélicos protestantes, eles saíram da igreja, mas a igreja não saiu deles. Porque você, meu irmão católico apostólico, você nem fé você tem. Porque você segue 4 dogmas, você tem 4 dogmas. O inferno eterno, o céu único, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Satanás, a figura mitológica que a igreja criou para obrigar o seu seguidor a servir, a obediência. Você compreende? Porque essa figura é que lhe dá terrorismo, lhe dá medo, obriga você a seguir a igreja e a Deus. Então você, seguidor da igreja, você não serve a Deus e a igreja por amor, não, serve por medo. Está entendendo? Esta é a figura, o que Satanás tem que fazer, né? É a figura
o príncipe das trevas que a igreja prega, é esse que faz com que os seguidores obedecem, por medo, não por amor. Mas a reencarnação, que é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade, existe desde o começo, desde o primórdio da humanidade. Todas as religiões, desde o princípio, todos pregam a reencarnação. É vida depois da vida, o segmento da vida, porque a vida é uma só. Quando Paulo disse, nós vamos de vida em vida, porque assim a igreja traduziu, mas nós vamos de reencarnação a reencarnação, ou de existência a existência, até atingir a estatura da perfeição. Quando atingirmos a estatura da perfeição, nós vamos para o mundo feliz, o mundo maior. Porque, capítulo 14 do Evangelho segundo João, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. Porque nesse universo não existe só o nosso pequeno planeta Terra, não. Existem trilhões de planetas, de galáxias, todo existe vida. Cada um na sua dimensão real. Porque Deus é sabedoria suprema. Deus não ia... A ciência hoje procura vida em outros planetas. Não vai encontrar mesmo. Com foguete, com sonda, você não vai encontrar. O homem, o dia que a ciência acreditar no espiritual e começar a procurar como transferir de uma dimensão para outra, porque cada planeta está numa dimensão diferente. Você acha que Deus, sabedoria suprema, ia colocar este universo tudo numa dimensão só? Antes do homem, com o homem que começou, pisou na Lua, já começaram querendo montar uma guerra estelar já. Nem tinha descobrido nada ainda. Já estava pensando na guerra estelar, querendo dominar outros mundos. Por isso que Deus então coloca cada um. E os Espíritos da Verdade, quando Kardec pergunta, existe vida no outro mundo? Todos, o mundo existe vida. Não existe o vácuo como a igreja, como a ciência prega. Porque o vácuo é uma energia ainda desconhecida do homem. Então, muitas das coisas que nós não conhecemos, a ciência um dia vai descobrir. Nós vamos crescendo, evoluindo, vamos aprendendo. Nós não podemos aprender tudo de uma vez só, porque é possível. É a mesma coisa de uma criança. Você não pode dar uma feijoada para uma criança de 8 meses, de 1 ano comer, que ele faz mal. Então a gente tem que ir evoluindo. Então a reencarnação é para evoluir. A Igreja Católica tirou, mas ela não deixou de existir. Meu irmão, se você raciocinar, se você pensar, você vai chegar à conclusão que sem reencarnação, Jesus e Deus vai ficar sozinho lá. Porque nós não temos condição de ir para lá. Então, esse é o Espírito. Nós somos Espírito. Você é Espírito. No próximo estudo, primeiramente, nós vamos explicar as 3 partes, né? Hoje nós estamos falando o que é o Espírito. O que é Espírito que somos nós. Nós somos Espírito. Encarnado ou desencarnado, somos Espírito. Quando alguém perguntar para você, eu não acredito em Espírito, só acredito vendo, fala para ele, olha no espelho, você está vendo um. Aí você vai ver uma alma, um Espírito encarnado, né? Porque se nós olharmos no espelho, nós vamos ver o espírito e o corpo, o homem. Que nós vamos estudar no segundo capítulo desse estudo, nós vamos estudar o que é o homem. Mas depois desse, o próximo, nós vamos estudar o que é Deus. Porque nós estamos estudando o segundo elemento, o que é espírito, que somos nós. Porque o estudo é quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui para evoluir. Aqui, evoluir e aprender.
Por isso nós estamos explicando para você o que é espírito. Você é espírito. Agora, por que existe o macho e a fêmea? No terceiro capítulo nós vamos falar o que é o homem, que é o corpo. Aí nós vamos explicar como foi criado o homem, que é o terceiro elemento, a matéria, que é o corpo. A matéria é a energia condensada e forma o corpo. Porque o espírito, nós espíritos, precisamos desse corpo. Porque sem este corpo não tem como nós evoluirmos. Porque nós temos que sentir o choque da matéria. Nós temos que saber o que é dor, o que é saúde, saber o que é frio, o que é calor, saber o que é alegria, o que é tristeza, para separar uma coisa da outra. O livre-arbítrio, Deus, o bem e o mal. O dia que nós nos decidir, nós vamos seguir o bem, então nós vamos reto. Mas quando nós permanecemos no mal, ficamos estagnados. Sabe, também tem uma coisa muito importante: espírito não regride. Ficamos estagnados, parados no tempo e no espaço. Quando começamos a fazer o bem, começamos a subir novamente. Você compreende? Então depende de você, não depende da sua igreja, não depende de Deus, unicamente de você. Ninguém pode te salvar, ninguém pode te ajudar. Só o Evangelho de Jesus, só Jesus com seu Evangelho, porque para isso ele veio nos libertar da escravidão religiosa, porque a igreja, o homem, ele procura fazer tudo o contrário. Nós vamos explicar isso para você, porque nós fazemos a pergunta: por que é que o homem está sempre na contramão da verdade? Está sempre puxando para o mal. Você compreende? Por isso a necessidade de você entender quem é você, de onde você veio, para onde você vai. O que está fazendo aqui? Porque se você está aqui, você tem que saber. Desencarna, você vai para onde? Você não vai ficar perdido no tempo, no espaço. Ou vai dormir no túmulo, como a igreja fala. Que a igreja começa a inventar, porque ela não procura saber a verdade, ela procura inventar as coisas. É muito orgulhoso, o homem é orgulhoso, ele não aceita que Deus é mais poderoso do que ele. Isso chama-se orgulho, egoísmo. O Espírito da Verdade diz que o dia que nós conseguirmos dominar o egoísmo e o orgulho, nós se tornaremos um ser feliz na Terra. Portanto, a felicidade não depende de Deus, não depende de nós. É só nós mudarmos de ideia. Começa a modificar. Você já vai começar a ajudar a regenerar o planeta, onde é a nossa morada. Você compreende? Então, no próximo, nós vamos falar o primeiro elemento, o que é Deus. Não é, porque Kardec pergunta, o que é Deus? Não quem é Deus. Então, nós vamos mostrar para você no próximo estudo que existe 3 deuses na Bíblia. Não é Pai, Filho e Espírito Santo, não. Existe o Deus dos israelitas, né? O Deus hebraico, o Jeová. Existe o Deus que a Igreja Católica criou, que é 3 deuses. A Igreja Católica criou 3 deuses. E nós vamos apresentar para você o Deus verdadeiro, que o Senhor Jesus apresenta ele para nós, através de João, que Deus é o amor. Nada existe fora desse amor. Jesus fala desse Deus. E nós vamos explicar por quê. Paulo testifica que o Deus verdadeiro não é o homem para que se arrepende, nem o filho do homem que mente, né? Então nós vamos falar no próximo estudo o que é Deus. Se você gostou desse estudo, se você tem essa tendência para evoluir, para crescer, escreva aí, faça um comentário, faça pergunta, porque nós fazemos estudo. Se você faça a pergunta, nós responderemos no próximo capítulo.
Se você está ouvindo nós em outros países, fala a cidade, o país onde você está falando, o seu nome, nós vamos dizer o seu nome. Olha, nosso irmão fulano de tal lugar está nos ouvindo. No nosso estudo, nós já temos em Portugal, na França, na Itália, no Brasil, quase todos os estados do Brasil, na Colômbia, na Bolívia, em Portugal. Se você nos ouve em outro lugar, por favor, faça um comentário aí, faça pergunta. Então, no próximo, nós vamos estudar o que é Deus. Sempre dizendo para você, minha amiga, nós não estamos convidando você para mudar da sua igreja, não. É bom que você fica na sua igreja, mas que você ensina para eles. Olha, existe um só Deus. O inferno eterno não existe, é mentira. Não tem condição. Nós vamos provar para você. Nós provamos nos estudos que o próprio Jesus, ele testifica que o céu único não é verdade, o inferno eterno não é verdade, porque Deus é amor, meu. Por que o homem não aceitou Deus verdadeiro e criou um Deus que é a semelhança dele, para pensar igual a ele? Então é isso que nós procuramos ensinar para você. Então esse é o nosso estudo. Agradecemos a você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, te abençoe você, sua família, a sua denominação, o seu país. Te abençoe, te dê sabedoria, entendimento, e que você sinta a paz com o nosso estudo. E sinta o prazer, a vontade de unir-se a nós. Nós nós não pregamos uma religião. Nós estamos pegando a união das igrejas. O Espírito da Verdade, quando Kardec pergunta, qual é a igreja verdadeira? Tiago também responde essa pergunta. A igreja verdadeira, certa, é aquela que transforma o homem, que muda. Por exemplo, a nossa tendência é que você assista os nossos estudos. Nós temos 3 estudos na internet, no Face, no Instagram e no YouTube. Meu irmão, se você ouvir os nossos estudos e transformar, tornar um homem ou uma mulher do bem, essa é a nossa meta. Nós estamos felizes, porque estamos no tempo da regeneração. Porque um dia vai cumprir a palavra de Jesus. Os mansos e os humildes herdarão essa terra. Só os mansos e os humildes. Salmo 37, versículo 37, também está escrito assim, que vai chegar um dia que o justo vai olhar de um lado para o outro, não vai ver mais o mal. As religiões mentirosas fecharão as portas. Esses políticos corruptos, enganadores, não existirão, mas nós não precisaremos mais dele. Porque nós vamos seguir a Jesus. É? Porque aí não vai haver rico e nem pobre. Vão ser todos iguais. Nós vamos dividir, os mais fortes vai ajudar o mais fraco. Aquele que tem mais sabedoria vai ajudar aquele que sabe pouco. Então, haverá a unificação. É isso. Essa é a nossa meta. Senhor Jesus, abençoe este lar, essa condução, este aparelho, com esse irmão ou com essa irmã que está nos ouvindo. Convidamos para os nossos outros estudos, estudo Vida Além da Vida e estudo Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, nós estamos estudando. Que a graça do Pai Todo-Poderoso esteja contigo, na sua casa, na sua família, no seu país. E assim, damos por término mais um estudo, em nome do Senhor Jesus. Saudações
em Cristo Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.